Olá pessoal, vamos começar mais um Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e hoje nós vamos falar de um tema interessante, um tema bastante importante aí para o cirurgião, que é a cirurgia robótica. Para isso eu convidei o amigo Pedro Trauzinski. Pedro, que é uma das maiores casuísticas do Brasil de cirurgia robótica, é coordenador do serviço de cirurgia robótica do Hospital Santa Isabel de Blumenau e coordenador de implementação da plataforma Versius do Hospital Bahia Sul em Florianópolis. Bem-vindo, meu amigo, e muito obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser um papo bem agradável, bem interessante, que esse tema é importantíssimo, um tema de grande relevância para o contexto atual da cirurgia brasileira. Bom, Luiz, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e já te parabenizando por essa ação e todo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, por esse programa Cirurgia em Pauta, esse podcast. Para a gente é uma honra poder estar aqui conversando contigo, falando um pouco sobre cirurgia robótica, como está a cirurgia robótica hoje no Brasil, no mundo, panorama atual, panorama futuro, as situações relacionadas à capacitação e à certificação. A gente está um pouco envolvido com isso porque é diretor científico do Instituto Falck, que também faz capacitação em alguns hospitais, alguns serviços do Brasil, de acordo com as diretrizes aí lançadas pelo CBC, que de novo nos honra aí o CBC por puxar essa iniciativa de como funcionar a capacitação de uma forma ética, e trazer isso para as sociedades, para a MB e para o CFM. Não tenho dúvida de que isso foi uma das grandes mudanças aí e que vai fazer a cirurgia robótica do Brasil deslanchar. A gente já tem visto isso nos últimos anos após essas medidas. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente estar junto aí. Que ótimo, Pedro. Então, eu queria começar já com uma pergunta que quase todos os cirurgiões devem estar se fazendo atualmente. A robótica é realmente um caminho sem volta? Luiz, eu não tenho dúvida que a robótica é um caminho sem volta, Já foi mais pragmática, assim, vamos dizer, responder essa pergunta há algum tempo atrás, mas acho que cada vez é mais fácil te responder que é sim um caminho sem volta, porque todo mundo está vendo o avanço aí do número de plataformas, do número de procedimentos no Brasil, do número de aplicações da plataforma robótica que no fim acaba sendo uma laparoscopia avançada, mais uma via minimamente invasiva, mas que vai trazer uma série de benefícios, principalmente para o paciente, que é a razão de todo esse desenvolvimento tecnológico na medicina, no fim é poder levar melhores resultados cirúrgicos, mais segurança para os pacientes, mas quando a gente fala de robótica também para o cirurgião, porque a situação ergonômica, a situação da gente poder operar sentado, muito mais confortável para o cirurgião, a visão em 3D, a precisão que as pinças de cirurgia robótica nos dão na dissecção, isso tem feito não só a nossa cirurgia robótica ser melhor, mas inclusive tem feito as nossas cirurgias laparoscópicas melhorarem. A gente tem visto melhores os planos anatômicos, a gente tem feito cada vez cirurgia com menos sangramento, então eu não tenho dúvida que a cirurgia robótica é um caminho sem volta. Hoje a grande questão é custo, mas a gente já está aí com novas plataformas entrando no Brasil. O custo da plataforma, por exemplo, do nosso programa, que está com 3 anos de programa, o custo de investimento que a gente teve 3 anos atrás de uma mudança de plataforma, agora estamos falando já em valores 30%, 40% menores de aquisição de plataforma, e claro que com o mercado abrindo, com novas plataformas chegando, com o aumento do número de cirurgias, cada vez mais isso tende a diminuir esses custos, que atualmente é a única situação do porquê, na minha visão, não fazer uma cirurgia robótica, E cada vez mais eu vejo que essa é uma opção que a gente tem que dar para o paciente. A gente, como cirurgião, a gente tem que passar muito claro para o paciente as vias que a gente tem de trabalho, a via minimamente invasiva laparoscópica, a robótica de uma forma cada vez mais ética, mas que eu acho que o paciente tem um poder de decisão para, se o caso dele ele quer que faça com robótica ou não. É claro que existem as situações onde a cirurgia robótica é assim muito importante, como talvez nas cirurgias de prostatectomia, a gente que trabalha com hérnia, apaixonado por hérnia, nas hérnias ventrais complexas,
crianças, nas endometrioses e em diversos outros casos onde a cirurgia robótica leva efetivamente a melhores resultados, mas eu acho que, de forma geral, ela é uma via que tem que ser oferecida para os pacientes que tiverem interesse de assim, fazer uma cirurgia com melhor segurança, dando um melhor instrumental, uma melhor forma do seu cirurgião realizar essa cirurgia. Então, eu não tenho dúvida que é um caminho sem volta. Estamos chegando a 100 plataformas no Brasil. Já é hoje o Brasil da América Latina com o maior número de plataformas, já tem sido referência em cirurgia robótica mundialmente e assim, novamente voltando, muito disso vem dessas ações do CBC, principalmente, que capitaneou essa mudança na capacitação cirurgia robótica, tirando exclusivamente da indústria, né, e possibilitando outros treinamentos por outras sociedades e outras instituições. Excelente. Você citou 2 pontos principais aí, 2 pontos interessantes, né, a gente colocar em pauta aqui na discussão. Um é o custo, né? Todos nós sabemos que ainda é uma plataforma, tem um custo agregado considerável, né? Até porque é uma nova tecnologia, isso é esperado. Você acha que o custo ainda é um desafio para o avanço da cirurgia robótica? E mais, será que existe realmente uma tendência à redução desses custos com a entrada dessas novas plataformas? Luiz, excelente pergunta, né? Eu acho que custo, primeiro é muito difícil a gente discutir custo no Brasil, porque a gente tem muito pouco dado, né? Então, quando a gente fala em custo assistencial, na realidade a gente está considerando os custos relacionados ao procedimento em si, o custo de sala cirúrgica, né? Quando a gente leva isso para uma esfera um pouco mais ampla e a gente considerar altas precoces, assim como foi a cirurgia minimamente invasiva, a laparoscópica anos atrás, que tinha um custo mais elevado do que a cirurgia aberta, mas quando a gente leva para um panorama de que a gente possa ter uma alta mais precoce, menores índices de complicações, uma melhor satisfação do paciente também, né? É claro que esse contexto de custo, ele acaba a gente tendo que avaliar ele de uma outra forma, mas de parte bem prática do custo do procedimento em si, cada vez a gente vê redução de valores. É claro que o modelo de negócio de cirurgia robótica, ele é muito diversificado. A nossa realidade do sul do Brasil, a forma como funciona lá, eu estou dando a minha realidade, é diferente de como funciona em São Paulo, de como funciona no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, porque a conta do robô ela é uma conta complexa, ela não pode ser uma conta simples de padeiro, que quanto custa a plataforma para quanto custa cada procedimento, mas eu vejo que cada vez os custos são menores, né? E com uma tendência até ao uso em alguns procedimentos de menos materiais. Então, por exemplo, na robótica, na grande maioria dos casos, a gente acaba abrindo mão da pinça de energia avançada, das pinças ultrassônicas, porque a energia do robô ela é uma energia que não tem necessidade, ela é muito boa, então a gente não tem necessidade de uso de alguns materiais. Cada vez o custo vai cair mais, né? As empresas cada vez vão ganhar menos com a venda da plataforma, mais no volume. Isso é assim com qualquer produto tecnológico, não só na robótica, mas como com qualquer produto que é lançado no mercado, né? Então o que a gente precisa na realidade são esses dados, é a gente começar a pensar fora da caixa no contexto de viabilização disso. É claro que a medicina a gente tem que ter efetividade, né? Cada vez mais trabalhar com melhores resultados, com menores custos, e as realidades, o Brasil é um país continental, sabes disso, a realidade que a gente tem em uma região é diferente de outra região, mas eu acho que sem dúvida nenhuma os custos vão cada vez serem menores e a gente tem um perfil de pacientes também diferentes. Eu acho que tem pacientes que têm muito interesse em cirurgia robótica, mesmo sabendo que eventualmente não vai agregar tanto do que ele teria numa laparoscopia, mas que se interessam já por fazer o procedimento porque sabem que talvez seja um procedimento mais seguro, talvez seja um procedimento onde vai dar melhores condições para o seu cirurgião fazer a cirurgia. Então acho que a questão custo cada vez ela vai ser mais diluída e a gente não vai lá na frente mais discutir, assim como hoje a gente não discute tanto o custo da laparoscopia, né? Mas sempre lembrando da situação brasileira, é um país de terceiro mundo ainda, né? Em evolução socioeconômica. Quando a gente fala em número de colecistectomia, por exemplo, no Brasil, que ainda a grande maioria é feita por via aberta, quando a gente vai para o panorama de hérnia inguinal, não dá nem, eu acho que são menos de 5% das hérnias aí que são realizadas laparoscópicas no Brasil. Então é claro que a gente está trabalhando num país continental, mas que ao longo vai ter sempre espaço para novas tecnologias e que ao longo do tempo vai ser cada vez mais disponível. Se Deus quiser, eu espero ver isso
inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa levar a mesma qualidade que a gente leva aos nossos pacientes privados ou de operadoras de saúde para os pacientes do sistema público. Isso é um sonho que a gente quer ver um dia realizar no Brasil, se Deus quiser. E outro ponto que você citou aí, né, até agora no final do que você disse, o contexto da cirurgia robótica no Brasil. Estamos aí, né, com já algumas plataformas espalhadas por todo o país. Dentre os países da América Latina, o Brasil vem se firmando como uma liderança, né, e um dos países que mais vem investindo e crescendo na cirurgia robótica. Como é que você vê o contexto atual da cirurgia robótica no Brasil e se nós estamos ainda muito distantes aí dos principais centros, né, pioneiros da cirurgia robótica do mundo? Luiz, eu trabalho com cirurgia robótica há alguns anos, eu fiquei um tempo na minha especialização na França e quando eu voltei, a gente tinha menos de 20 plataformas de cirurgia robótica. Foi quando a gente conseguiu trabalhar dentro da rede de hospital da qual a gente faz parte, o meu hospital, a compra de uma plataforma lá que foi, se eu não me engano, a 32ª plataforma do Brasil, isso há 3 anos atrás, e hoje a gente está chegando a 100 plataformas de 2 marcas, né, hoje já com plataformas de outras empresas. Então a gente já tem disponível no Brasil, chegando a 5 plataformas já de um robô que chama o Versus, da CMR, que é uma empresa britânica. Temos o robô da Medtronic, o Hugo, que está em vias de começar a atuação no Brasil. Aí inicialmente vai ser na urologia, mas que muito possivelmente logo vai se expandir para outras áreas. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Brasil cada vez mais vai ser referência, não só pelo tamanho continental do país que como também pela situação econômica, que ainda é um país, né, talvez dentro do contexto de América Latina, que economicamente está à frente da grande maioria dos outros países, mas também pelo perfil do nosso cirurgião, pelas sociedades que a gente tem como o CBC, as sociedades de especialidade fortes. A gente tem vários exemplos para citar: a Sociedade Brasileira de Hérnia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de Coloproctologia, Ginecologia, enfim, todas as sociedades que fazem os seus trabalhos excelentes e que têm melhorado muito a qualidade do cirurgião. Então a gente tendo a situação dos hospitais que veem a necessidade do uso da plataforma de cirurgia robótica para se diferenciar no mercado, para ter disponível para o cirurgião a plataforma, para poder oferecer para os pacientes que procuram cirurgia robótica a oportunidade de fazer no seu hospital. Então essa associação da possibilidade de ter robôs com cirurgiões bem formados, avançados em laparoscopia, isso faz do Brasil, sem dúvida nenhuma, cada vez mais ser referência em cirurgia robótica na América Latina. Hoje a gente perde em número de plataformas para alguns, claro, para países como os Estados Unidos, para alguns países da Ásia, como o Japão, China, pelo tamanho da sua população também, mas a gente já ganha de quase todos os países, inclusive os países europeus. É claro que não dá para comparar o Brasil, né, como a gente já falou, um país continental com outro país europeu menor, mas o Brasil já é um dos países do mundo com maior número de plataformas, e assim como é referência em laparoscopia, não vai ser diferente com a cirurgia robótica. Legal, muito bom. Você citou aí também, Pedro, as novas plataformas, né? A gente já tem algumas plataformas aí como o Versus, já com penetração interessante aí, né, em alguns serviços do Brasil. Quais seriam as principais plataformas disponíveis atualmente, né? Não só no Brasil, mas que talvez, né, tenham em um futuro próximo chegando aí no mercado brasileiro. Quais seriam, na sua opinião, as vantagens e as desvantagens dessas plataformas? Luiz, a cirurgia robótica, de forma geral, hoje no mundo de plataformas para serem lançadas, liberadas, a gente já está com mais de 40 plataformas de diversas marcas, chinesas, japonesas, de países europeus. Então, cada vez a gente vai ter mais opções, assim como hoje a gente tem dezenas de opções quando a gente fala de uma torre de laparoscopia, e assim vai ser com a cirurgia robótica, né? Como plataforma especificamente cirúrgica, da forma como a gente vê. Se a gente considerar plataformas específicas para coluna, para neurocirurgia, para outras especialidades que não são os robôs que a gente usa dentro do aparelho digestivo, da cirurgia torácica, a gente ainda tem uma esfera muito maior de plataformas. Mas hoje no Brasil disponível para uso clínico, a gente tem as plataformas da Intuitive, né, que por mais de 20 anos
manteve a patente da plataforma de cirurgia robótica que foi vencida há 2 anos atrás. Dentro do contexto intuitivo, a gente tem no Brasil hoje 3 modelos de plataforma. A plataforma SI, que já é uma plataforma dessa geração de plataformas, mas que já tem 2 plataformas novas, de novas gerações, que é a plataforma X, a plataforma XI. Então a gente tem a SI, a X e a XI. A plataforma SI, ela tem pinças que são de uma linha de produção. A plataforma X e XI já é uma nova linha, as pinças são intercambiáveis, dá para usar em qualquer uma dessas 2 plataformas. Considerando as diferenças da plataforma, a plataforma SI, ela tem um braço fixo para a câmera e outros 3 braços, o braço 1 e o braço 2, um de um lado do robô e o outro do outro, e o braço 3 que pode ser intercambiável de um lado para o outro, né? A plataforma X, ela tem 4 braços, a ótica já pode ser colocada em qualquer um dos braços, mas ainda assim os braços saem todos de uma torre principal e aí a cirurgia de múltiplos quadrantes, a gente tem que mobilizar o robô para fazer para um lado, para fazer uma cirurgia para pelve, para andar superior. A gente tem que mexer o robô ou a maca do paciente para isso. Já a plataforma XI, que saem todos os braços de um boom, que a gente chama, que é uma peça que pode girar, nos facilita muito. Então a câmera também é intercambiável e ela nos facilita muito a cirurgia de múltiplos quadrantes, principalmente, porque o docking eu posso docar para fazer uma parte pélvica sem mexer o robô do lugar, ele gira esses braços e a gente pode fazer a cirurgia para o andar superior do abdômen e ela tem, na verdade, essas vantagens, principalmente com relação a posicionamento. Além dessas plataformas, a gente tem a plataforma CMR Versus, que eu já citei, que são unidades separadas. Então, ela tem unidades que se acoplam ao paciente, que a gente chama do docking, separadamente. Então, talvez o que a empresa apresenta e o que a gente tem visto utilizando a plataforma também é uma excelente versatilidade. Então, a gente consegue colocar a câmera, um braço com a câmera, mais os braços conectados às pinças separadamente para usar na cirurgia, e talvez a gente passe a ter um conceito diferente de cirurgia robótica, que é onde a gente coloca o robô e vai do começo até o final, mas eventualmente as cirurgias híbridas entre laparoscopia e robótica, ou ter uma possibilidade, por exemplo, de um procedimento laparoscópico. Como ela é muito mais versátil, são braços menores, são muito mais fáceis de locomoção, não precisa ter uma sala exclusiva para o robô. Então daqui a pouco a gente vai viver a seguinte situação, que tu tá lá operando uma hérnia que está muito difícil de operar, ou uma vesícula que tu vai ter que fazer uma anastomose biodigestiva, e tu vai pedir para trazer os 2 braços do robô e a câmera para continuar a cirurgia laparoscópica que tu estava fazendo. Então, eu acho que a gente vai ter conceitos diferentes pela frente, né? Claro que a plataforma Intuitive está há 20 anos no mercado, plataforma Versus, que a gente tem utilizado e vai super bem também, cada vez vai evoluir mais, é natural isso, né? Que a gente vai ver uma evolução dessas plataformas, assim como a própria Intuitive também teve uma evolução de plataformas nas suas gerações diferentes, e agora a gente tem visto, como eu comentei, de entrar no Brasil a plataforma da Medtronic, também com unidades separadas, com um conceito parecido, que certamente também vai ganhar um grande espaço aí no Brasil. Além disso, tem as plataformas chinesas, que logo devem estar entrando no mercado nacional, e aí a gente tem uma diversidade de outras plataformas que logo vão estar disponíveis no Brasil. Muito bom. Você citou aí, né, uma das plataformas do Medtronic, ou que veio inicialmente aí mais voltada, né, para o pessoal da urologia. A gente sabe que tem algumas especialidades que têm, né, uma maior atuação no contexto da cirurgia robótica. Mas como é que você vê o uso da tecnologia, da robótica, para o cirurgião geral? Luiz, eu acho que todo cirurgião que faz laparoscopia, ele vai acabar, dentro dos próximos anos aí, evoluindo para o uso da plataforma robótica, né? A gente vê um grande crescimento, a gente brinca, eu tenho dado algumas aulas, hoje a minha área de atuação é cirurgia de parede abdominal e endometriose, é o que eu me dedico, né? E a gente tem uma aula que a gente tem dado como a cirurgia de parede abdominal como a nova prostatectomia, né? Tu sabes bem, a gente tem conversado muito
muito e tu tá fazendo as tuas cirurgias robóticas já maestralmente, aí super bem na tua evolução. E a gente vê, por exemplo, uma grande aplicação da robótica na parede abdominal, para as hérnias, principalmente as hérnias mais complexas, as cirurgias de separação de componentes, as cirurgias de correções de diástase, enfim. Então, assim, eu acho que o cirurgião geral, ele vai ser um cirurgião que vai ter dentro do seu arsenal de procedimentos para usar a plataforma robótica. Hérnias de hiato, cirurgias de... É claro que sempre quanto mais difícil uma cirurgia, quanto mais complexa para realizar por laparoscopia, melhor é o uso da robótica, que vai trazer uma vantagem efetiva. Mas cada vez mais a gente vai voltar ao custo. Quando o custo deixa de ser impeditivo ou o paciente tem interesse efetivo em que se faça o procedimento por via robótica, aplicar mesmo em situações de hérnias de hiato primária, as cirurgias oncológicas, não tem dúvida, a literatura está vindo e está comprovando principalmente as linfadenectomias que têm sido melhores com a plataforma de cirurgia robótica, tem se recrutado mais linfonodos quando a gente vai para a esfera da cirurgia oncológica, e certamente o cirurgião geral vai poder utilizar a plataforma robótica na sua área de atuação. Como a gente comentou, até agora com essas novas plataformas, com essa versatilidade de uso da plataforma, muito possivelmente até daqui a pouco vamos ver utilizando robótica no trauma, por exemplo, ou em alguma situação que precise, em algum momento do tempo cirúrgico, de uma precisão e das vantagens do movimento 360 graus, das pinças robóticas, da visão 3D. Então, cada vez mais vai ser algo do nosso dia a dia, assim como hoje a laparoscopia né? Qualquer hospital que a gente trabalha, a grande maioria, pelo menos, de novo, o Brasil é um país muito diverso, né? E com situações socioeconômicas muito diferentes, inclusive entre os hospitais de uma mesma cidade, mas que hoje a gente tem a laparoscopia para o nosso uso, mais é uma escolha do cirurgião do que assim a indicação ou não de fazer laparoscópica, né? Na verdade, a cirurgia minimamente invasiva já está muito bem estabelecida. A gente sabe que, inclusive, o próprio paciente hoje já chega, às vezes, no consultório, né, solicitando que a cirurgia dele seja realizada por uma técnica minimamente invasiva. Então existem vários, né? A maioria, eu acho que a grande maioria dos cirurgiões aí já teve algum contato com a laparoscopia ou já faz algum procedimento laparoscópico. Você acha que para esse cirurgião, por exemplo, cirurgião que já realiza a cirurgia minimamente invasiva, a videolaparoscopia avançada, por exemplo, a migração para a cirurgia robótica vai ser mais fácil? E por outro lado, para aqueles que não fazem laparoscopia, a robótica seria uma alternativa? A gente está vendo aí alguns casos, alguns colegas, né, até de outras especialidades, migrando diretamente da cirurgia convencional para a cirurgia robótica. Qual seria o conselho que você daria para esses cirurgiões aí que pretendem começar, né, na cirurgia robótica? Luiz, excelente pergunta. A gente que está envolvido aí tanto com o ensino como com as proctorias, o que a gente tem visto é que, claro, que o cirurgião que já faz laparoscopia avançada, ele senta num robô e ele voa muito rápido, porque ele já tem todos os conceitos necessários da cirurgia minimamente invasiva, controle de uma câmera, o trabalho com as pinças, né, dentro de uma cavidade virtual, e o cirurgião que já faz isso assim, no seu dia a dia, a laparoscopia, ele senta no robô, o que ele precisa, na verdade, é aprender as situações técnicas do robô, como conectar as pinças ao paciente, o docking, como usar a plataforma, um ou outro tip and trick ali, um macete, mas ele já sai fazendo a mesma cirurgia que ele faria para laparoscopia, ele vai fazendo com a plataforma após uma curva inicial, e é por isso que é importante treinamento, né, o uso do simulador, o treinamento em simulador, para que ele já comece a sua curva de uma forma muito tranquila. É isso que a gente tem visto. Mas, por outra esfera, hoje a gente vê a possibilidade, pela cirurgia robótica, de uma migração do cirurgião que tem a cirurgia aberta, com muito mais facilidade para uso de uma via minimamente invasiva, já evoluindo direto para a robótica. A gente viu isso muito na urologia, por exemplo, porque a grande maioria dos urologistas fazia cirurgias de prostatectomias abertas, uma minoria dos urologistas no nosso país já fazia esse procedimento por via laparoscópica e tem migrado com muita facilidade. É claro que existe uma curva e de novo, por isso que é muito importante o papel educacional, a legislação, as diretrizes da necessidade
necessidade de um proctor, mas que é muito possível que o cirurgião de cirurgia aberta ele migre diretamente para o uso da plataforma robótica. Ele vai ter mais dificuldade do que um cirurgião que já faz laparoscopia? É claro que vai, porque ele vai ter que trabalhar conceitos que ele não está acostumado. Uma câmera, ele mesmo, e aí na robótica, ele mesmo controlando a câmera, ele mesmo tendo 3 braços para movimentar, então é uma curva um pouco mais difícil, mas que ela é possível. E ele teria, se ele fosse migrar para a laparoscopia, talvez fosse ser ainda mais difícil, uma curva ainda mais difícil para esse cirurgião. É claro que com a evolução do treinamento médico, das residências médicas, cada vez mais a gente vai ter cirurgiões que já vão vir para o mercado profissional, já com conhecimento de laparoscopia, pela vivência que tem no seu hospital, na sua formação, no seu centro de capacitação, e essa curva vai ser cada vez muito mais tranquila para a utilização da plataforma robótica. Legal, Pedro. E outro fator que é extremamente importante até para a gente orientar o público que com certeza vai estar ouvindo esse podcast, para esses cirurgiões interessados, né, em iniciar a trajetória na cirurgia robótica. Qual é o caminho, qual é o que é que ele tem que fazer para se certificar e para começar a desenvolver e conseguir oferecer aos seus pacientes a possibilidade da cirurgia robótica? Bom, Luiz, primeiramente o cirurgião tem que ser um cirurgião com RQE, né, com uma área de atuação específica, regulamentada, e aí o papel que foi super importante da ação do CFM, das sociedades de especialidades, da AMB, regulamentando o treinamento em cirurgia robótica de acordo com as diretrizes de cada sociedade, mas então, ele tem que ter um RQE, e aí ele passa por uma série de requisitos que as sociedades demandam e exigem, com uma carga de conteúdo teórico, então tem um número de horas de conteúdo teórico, tanto da parte técnica do robô, as questões do braço do robô, os botões do robô, como ligar, como desligar, como resolver problemas do robô, como fazer as cirurgias específicas, o posicionamento dos portais, especificamente de cada especialidade, então ele tem uma carga de conteúdo teórico. Depois disso ele passa por um mínimo de 30 horas de treinamento em simulação, numa plataforma de simulação, para aprender efetivamente controlar a câmera, acionar a energia, fazer uso dos 3 braços de robô de uma forma eficiente. Então ele passa por essa carga de no mínimo 30 horas. É claro que quanto mais, melhor. Eu aprendi muito aqui com o Dr. Domeni, que é alguém que a gente muito admira e também está muito à frente talvez seja quem está puxando muita cirurgia robótica no Brasil, que a gente vai lá e o Domeni ainda senta em plataforma de simulação. Então quanto mais tu simular, como em tudo, mais tu vai aprender, mas é esse mínimo de 30 horas. E após esse treinamento em simulador, um conteúdo que a gente chama de in-service, que é dentro da sala de cirurgia, com o instrutor, com o robô, e onde o instrutor ensina o aluno a locomover o robô, a ligar o robô, a conectar as diferentes interfaces do robô entre si, a como resolver potenciais problemas do robô, como fazer o docking, que é a conexão dos braços do robô e da pinça com o paciente, e aí faz também exercícios de simulação na própria plataforma robótica. Após isso, o aluno já está então apto a iniciar os procedimentos robóticos com um proctor. Ele vai precisar, nos 10 primeiros procedimentos que tem um proctor, que a função do proctor é para orientar esse aluno de como usar a plataforma, como ser a maneira mais eficiente do uso da plataforma no caso que ele está propondo. É claro que não adianta o aluno não sabe fazer uma cirurgia e vai botar o robô, não é o robô que vai fazer ele fazer aquela cirurgia. Então é muito importante que o aluno tenha todos os passos cirúrgicos, toda a questão de como fazer a cirurgia para fazer com o robô, né? Mas que o proctor vai ajudar ele nos 10 primeiros casos. Associado a isso, se exige que o aluno acompanhe também bedside, que a gente chama, participe de mais 10 procedimentos ajudando alguém, então em campo, para que ele tenha a habilidade de conectar o braço, de tirar a pinça, limpar a pinça, de como funciona quem está no campo auxiliando o cirurgião. Após isso, ele vai pedir para a sua sociedade, comprovando que ele tem as horas teóricas, as horas de simulador, os 10 procedimentos com o proctor,
proctor e acompanhou 10 cirurgias, ele pode pedir para sua sociedade, por exemplo, a sociedade mãe de todas, né, que é o CBC, é uma área de atuação em cirurgia robótica específica, né? O proctor já vai passar por todo esse mesmo processo, depois das 10 cirurgias que ele faz com um proctor, né? Ele vai poder fazer as cirurgias, se ele se sentir confiante, confortável, sozinho, e aí quando ele tiver 50 casos, então para o proctor, para poder ser proctor, tem que ter comprovado 50 casos de cirurgia robótica, para daí ele também poder auxiliar outros cirurgiões nessa curva inicial. Então essa é como funciona a legislação, né, hoje no Brasil. Existem vários cursos que dão esse tipo de treinamento, tem várias redes hospitalares com cursos próprios, tem hospitais que fazem cursos, instituições que dão treinamento para diversos hospitais, uma das formas como a gente trabalha pelo Instituto Falck, tem IRCAD, tem vários centros de certificação, e qualquer hospital que tenha um robô hoje pode inclusive montar o seu próprio centro de certificação. O que ele vai precisar é que ele siga essas diretrizes e de uma validação, por exemplo, do CBC em uma visita técnica, que também tem diversos critérios para que o hospital possa ser centro certificador para novos cirurgiões. A gente sabe que a cirurgia robótica, lógico, é uma alternativa relativamente recente, né, para o cirurgião. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existem, né, diversas possibilidades aí, né, que podem ser oferecidas, né, com essas novas tecnologias, como inteligência artificial, enfim, vários programas, vários processos que podem fazer com que o robô auxilie muito mais o cirurgião do que ser só, por exemplo, uma plataforma que dá mais conforto na cirurgia. Enfim, o que é que a gente pode esperar com a evolução da cirurgia robótica? O que você acha que vem aí pela frente? Luiz, isso é algo que nos fascina bastante, né? Pensar o que vem pela frente, né? O que vai evoluir. E eu não tenho dúvida que vai muito evoluir, né? Na minha visão, eu tenho estudado, me dedicado a estudar muito isso, a linha de evolução, ela vai vir na seguinte ordem, né? A proctoria à distância talvez seja o primeiro momento. Então, a gente precisa de um 5G, a gente não pode ter delay de procedimento, de tempo de transmissão de dados, né? Mas a partir do momento que o 5G promete isso, e a gente já tem visto vários testes ao redor do mundo com cirurgias à distância, né? Sendo realizada por um robô, claro, sempre com um cirurgião que tenha capacidade técnica no local, de uma necessidade de uma conversão ou de seguir a cirurgia, mas até realizadas à distância. Mas, na minha visão, a proctoria à distância o primeiro passo. Então, por exemplo, na minha leitura, não vai fazer muito sentido quando a gente tiver estabelecido um cirurgião, um proctor vir te ajudar, por exemplo, em Salvador, tu que é um exímio cirurgião de parede abdominal, a fazer uma hérnia inguinal por robô. Se tu vais fazer essa cirurgia, ele poderia fazer até por custo-efetividade essa proctoria à distância, né? E aí a gente entra com realidade virtual, com óculos de metaverso, algumas situações onde a inserção do cirurgião na sala de cirurgia ela é a mais realística possível, e ele pode te ajudar a como conectar, como docar, acompanhar o procedimento de longe, através de uma tela lá, onde o cirurgião vai ter também os controles para controlar o robô em algum passo específico. Não está conseguindo algum passo, o cirurgião à distância pode até fazer, mas mais do que operar à distância, eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que o grande caminho vai ser a situação de educação. Então, mais do que a gente que tem expertise em cirurgia robótica operar pacientes de outras cidades, é nós ensinarmos cirurgiões de outras cidades. Vou dar um exemplo. Imagina que maravilha o dia que a gente puder ter cirurgiões, sei lá, um cirurgião está lá na Índia, no interior da Amazônia, com um paciente para operar, ele entra na sua tela como que um WhatsApp, quem é o especialista de hérnia que está online nesse momento, o cirurgião tal é um especialista de hérnia, ele está ali, ele chama o cirurgião interage com ele, ensina, mostra o que ele tem que fazer, consegue interagir com o cirurgião, eventualmente até fazer algum passo, mas pensa o quanto isso vai evoluir a qualidade técnica de todos os cirurgiões do mundo, né? E aí sim, como a gente falou desde o começo, podendo levar então a melhores resultados para os pacientes, porque no fim é isso que rege a medicina, né? A levar
levar segurança e melhores resultados e melhores cirurgias. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo, a proctoria à distância. Para num segundo passo, esses robôs estão coletando dados cirúrgicos, então eles estão coletando dados, eles estão desenvolvendo inteligência artificial. Muito possivelmente, num segundo momento, eu penso na grade de evolução, né? Que o robô possa dar algumas dicas do procedimento baseado em milhões de procedimentos igual àquele que ele já viu. Ele vai detectar a situação e vai poder te dar alguma orientação, ou até só deixar tu seguir, sistematizar todos os procedimentos. Passo 1, passo 2, passo 3. Não atingiu marcos anatômicos necessários para que se siga para um passo 2, o robô não vai deixar tu prosseguir e vai te falar, não, tens que estar visualizando o ureter para poder seguir nessa dissecção da fossa lateral, por exemplo, numa endometriose. Então ele vai interagir. A interação com exames de imagem também, eu acho que a gente vai ver isso acontecer. Então, da imagem 3D interagindo com uma reconstrução de uma tomografia, de uma ressonância. Então eu acho que essa é a sequência, né? A gente trabalhar a proctoria à distância, depois a possibilidade do uso da inteligência artificial para que guie e ajude o cirurgião, e aí dali para frente a gente não tem nem como prever, né, o que isso tudo pode, mas eu não acredito nessa que os robôs vão operar sozinho, ou que o cirurgião vai operar em muitos casos de um lugar. Eu acredito muito no compartilhamento de conhecimento para que a gente possa todo mundo evoluir junto e melhorar o padrão de qualidade e o padrão de cirurgia ofertado para os pacientes. Então essa é a linha que eu vejo de evolução, traçando aí pelo menos os próximos 10, 15 anos. Eu acho que é isso aí que vai caminhar. Eu conversando com colegas que estudam muito isso, que gostam de estudar, eles falam que um dia talvez o que vai acontecer, aí já indo para um terceiro degrau, é, por exemplo, um cirurgião de alta expertise ficar como numa sala de controlador de voo, vendo 10 cirurgias ao mesmo tempo que estão sendo realizadas em locais diferentes, e o cirurgião ia avaliando aquilo ali, é uma necessidade de alguma interação ou não. Aí é uma coisa que eu acho que é uma possibilidade, mas eu apostaria nesses 2 primeiros degraus aí que a gente comentou. Bom, mais uma vez, Pedro, eu te agradeço, né, pelo bate-papo aqui excelente, pelos esclarecimentos, né? Cirurgia robótica hoje é um tema que interessa a todos os cirurgiões, né? Eu acho que a gente não vai parar por aqui. Eu espero que a gente possa conseguir fazer outros podcasts né, o tema é amplo, é vasto. Eu espero que você possa voltar novamente para a gente bater mais um papo aí sobre cirurgia robótica, você que já tem, né, algum tempo aí à frente no pioneirismo da cirurgia robótica. Aproveitando, né, que temos aqui um catarinense para dizer que vamos nos encontrar em breve no congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que vai ser lá em Florianópolis, né? Aproveito para convidar todos vocês a participarem desse evento, onde vamos discutir não só robótica, mas diversos temas, né, de interesse para o cirurgião geral. E já deixo aqui o convite, né, para os próximos podcasts, e quem sabe teremos Pedro aí já participando mais ativamente desse nosso programa de podcasts, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Luiz, eu que só tenho a agradecer, além de agradecer, parabenizar todas as ações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões de levar conhecimento para esse nosso país continental, para os cirurgiões de todo o país. E eu acho que o CBC tem feito isso de forma magistral e merece muito os nossos aplausos e o nosso agradecimento. Para a gente falar sobre cirurgia robótica é um prazer, porque a gente está envolvido nisso e acredita muito no desenvolvimento nos próximos anos da cirurgia robótica. E então, já agradecendo o convite, como catarinense também vai ser uma grande honra receber os cirurgiões de todo o Brasil no nosso estado, em Florianópolis, na capital do estado, para troca de conhecimento, para atualização. Então, realmente fica o convite para que quem possa ir, com certeza vai ser um grande evento aí que o Colégio Brasileiro de Cirurgião está preparando, e esse evento sempre é imperdível para o cirurgião que quer se atualizar, que quer encontrar os amigos, que também quer encontrar amigos de todo o Brasil aí e trocar conhecimento e nos rever aí depois dessa pandemia também, onde a gente ficou alguns anos sem poder se encontrar, né? Esse congresso já era para ter acontecido, e tenho certeza que toda a equipe do CBC de Santa Catarina, junto do Diretório Nacional, vai preparar um grande evento, e vai ser um prazer encontrar todos vocês
vocês lá em Florianópolis nesse ano. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, Pedro, um forte abraço e até o próximo podcast Cirurgia em Pauta, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.